Jeremias era nazireu, não aceitou ser nazireu, mas a princípio foi mandado como nazireu pelo pai, né? Mas depois ele chutou o balde lá do sacerdócio e virou apenas um profeta, deixou de ser sacerdote. Ele chutou o balde do sacerdócio, o Jeremias. Mas era escolhido para ser nazireu. Ele não queria ser nazireu coisa nenhuma. Entende? E Samuel foi nazireu, aprendeu aos pés de Eli, o sacerdote Eli, foi nazireu, o Samuel, filho da Ana. Mas eles que ofereciam. O Criador não tem nada com isso. Ele nunca folgou com oferta de filho para ser nazireu nem nada. Então santificava tudo. E aqui tem a santificação da casa. Olha só. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Avaliar hoje falar assim, vale tanto em dinheiro. Avaliar naquela época era decidir se era algo bom ou ruim. Você está entendendo? É uma avaliação, se é positiva ou negativa. Não é avaliação financeira, entende? Não tem a ver com avaliação financeira. Mas hoje tudo que fala avaliar parece valor financeiro, né? Valor não é só financeiro. Existem valores que são valores fora do eixo financeiro, né? Por exemplo, se você assiste esse vídeo, você gosta de assistir, você valoriza. Você está dando valor a ele. É um valor de quê? De um reconhecimento de autenticidade, que você gosta de ver, porque você aprende com ele. É um valor. Isso é valor financeiro? Você pagou quanto para assistir? Ou está assistindo aqui na internet sem pagar? Né? A mim, pelo menos, nada. Apenas paga a energia elétrica aí, o provedor, sei lá o quê. Mas a mensagem que nós estamos despertando daqui para aí está indo. Então você não está pagando, mas você vê valor nela. Não é valor financeiro, né? De comprar. É valor financeiro. É valor de entendimento. Que você vê um valor nisso e para assistir. Então, se alguém santificar a sua casa, ela será santa ao Senhor e o sacerdote a julgará. Vamos botar assim. Se ela é boa ou má. Como o sacerdote ele julgar, assim será. Troquei a palavra avaliar para não entrar em... Porque não é financeiro o caso aqui, só para que você entenda melhor. Mas se o que o santificou sua casa, o que separou, resgatar a sua casa, ou seja, vender ou mexer com dinheiro, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua, será do sacerdote. Então ele vai pagar o sacerdote se ele negociar essa casa, porque a casa estava separada para as coisas do Criador. O sacerdote era, no caso, o pessoal levita que cuidava de administrar recursos, né, geralmente não financeiros, mas de sobrevivência para órfão, viúvo e necessitado e para eles próprios, que eles não tinham renda nenhuma. Não é ainda a questão que esses homens defendem. Não chegou nela, no dízimo. E aí vai seguir aqui dessa forma, resgatando e santificando as coisas, santificando o campo, resgatando. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo, aí segue. Aqui é ainda questões envolvendo o trâmite lá de Israel, sempre foi todo ele com Israel, mas ainda não chegou na dízima. Nós vamos chegar na dízima agora, que eles chamam de dízimo. Vamos lá, vamos ler igual está aqui, vamos ver como o homem falou lá, para ver se está igual aqui. Em Levítico, capítulo 27, versículo 32, meu amigo, e aqui é dito o seguinte: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Bem, isso aí. Entendeu bem o que ele leu? Prestou atenção? Vamos ler nós agora aqui para ver se é exatamente isso que está falando aqui. Olha aqui. Vamos continuar onde nós estávamos. Aqui 26, ó. Mas o primogênito, tá aqui, ó. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi, gado, miúdo, gado pequeno, que do Senhor é. O primogênito, ninguém precisa santificar. Tipo assim, eu vou decidir por mim mesmo, dá ou não dá. Porque até agora o que nós vimos aqui para cima é tudo a pessoa que decide. Olha, eu quero fazer um voto, faz. Eu não quero, não faz. Entende? Naquela situação de decidir dar para as pessoas. Não era dar para sistema religioso, não era dar para engordar a igreja católica, não era essas coisas. Era dar aos levitas. E os levitas, uma tribo de Israel, faria a distribuição para o órfão, a viúva, o necessitado e para eles próprios sobreviverem também. Era uma administração. Então a pessoa plantou muita coisa e ela decide, eu quero dar uma parte da minha plantação, ou a minha plantação toda, ou qualquer coisa dela, que não é exatamente 10%, por isso que o assunto aqui em cima ainda não é o dízimo, eu quero dar para que seja administrado, para que haja comida na casa do Senhor, ou seja, para que haja comida em Israel e ninguém passe fome, que é o órfão, o viúvo necessitado e o levita. O órfão porque ficou sem pai nem mãe, coitado, está ferrado, não tem lei de amparo a menor, nem aqui tem. Você vai, por exemplo, na Candelária, vai, por exemplo, no Cracolândia, você vai ver que está tudo aí jogado as crianças.
Eles só querem saber de criança que tem pai e mãe para poder perturbar a vida de quem tem pai e mãe, fazendo pai e mãe cumprir um monte de coisas que às vezes, né? Às vezes deveria eles mesmos cumprir com o cidadão que está jogado na Candelária e na Cracolândia em São Paulo e não cuida. Mas isso é outro assunto do Prepare-se, não é daqui. Mas naquele tempo, então, o órfão não tinha nada. Ele ficava ao léu. E o que sobrevivia, cuidava da sobrevivência do órfão era esse voto, por exemplo, que se dava para os levitas administrarem. Era uma família, né, a família de Levi, separada, santificada, olha, separada, apenas para cuidar dessas coisas do Criador, que é a igualdade entre as pessoas, entende? Para que ninguém passe fome, pelo menos. Então, se quisesse, poderia a pessoa oferecer uma oferta. Uma oferta era ela que estava oferecendo quanto quisesse, por isso está ali bem claro. Você pode ler de novo esse texto todo que você vai ver que é voluntário, a pessoa dá quanto quer. Não é para a igreja nem para o sistema religioso, era animal ou plantação para que os levitas fizessem a distribuição entre quem precisa. Agora, isso era a lei de Moisés, tudo foi abolido, tudo acabou. O amor ao próximo nunca acaba, é a lei do Criador. Mas essa lei de Moisés acabou tudo. Era para Israel, inclusive, não era para você. Então, a pessoa podia consagrar a casa dela, ou parte da casa. Entende? A pessoa podia santificar, no caso, né, separar. Ela podia fazer o que quisesse. Era tudo sem uma obrigatoriedade. Só que agora ele chegou no primogênito, o primeiro animal que nasce. O primeiro animal, a primeira cria, olha aqui. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, porque a própria lei de Moisés diz que qualquer primeiro animal que nasce, a primeira cria, é separada para o Criador, ele não vai querer comer isso. Mas ele vai exatamente receber em oferenda, não receber, sei lá, mas o pessoal manda, mas principalmente receber para poder dar para as pessoas que precisam, tá certo? E os levitas administrando. Já é do Senhor, ninguém o santificará, não tem como separar esse, porque esse já é dele. Seja boi, seja gado, pequeno, tudo é do Senhor, o primeiro. Aí ele fala, nós estamos chegando no texto que o homem leu, mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, segundo o que você achar que deve resgatar. Eu quero santificar um porco. Peraí, mas o porco eu não posso entregar isso para ser sacrificado, para oferenda. Eu não posso, é um animal imundo, mas é um animal. Então o que eu faço? Eu vendo para alguém aqui esse animal e uma parte do dinheiro eu compro alguma coisa ou dou em dinheiro, né, para poder suprir isso que eu fiz o voto, mas que eu não posso entregar. Isso era uma lei para Israel, para aquela época. Está escrito bem claro em cima e você leu embaixo também. Todavia, nenhuma coisa consagrada, 28, vamos chegar no 32, que alguém consagrar, ou seja, separar para o Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou de campo ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será santíssima ao Senhor. É a lei de Moisés, é Moisés dizendo para o povo para agir assim. Mas o Criador pedindo essas coisas todas, nunca ele pediu nada disso. Ele já repetiu pela boca de profeta um monte de vezes, você tem que entender isso. E era uma lei de Moisés para Israel. Agora vamos em frente. Porque sobre esse assunto que eu estou falando aqui, amado, você já viu isso, eu falo isso um monte de vezes, já vi escrito um monte de vezes, que ele nunca pediu isso. Ele dizer que não folga com morte de animais, nunca falei coisas a respeito de sacrifício, ele nunca falou, isso é Moisés. Tá certo? Se ele fala que uma coisa e lá outra, então joga tudo fora, embrulha tudo no lixo, joga fora, limpa o bumbum com isso aqui, porque acabou. Tá certo? Se for contradição. Não tem contradição. Ele falou, é aquilo, isso aqui é Moisés que falou, a gente tem que entender isso. Isso não é o Criador. Isso é Moisés para aquela época. Rapaz, vem cá. Moisés era um legislador. Ele fez leis, igual você hoje cumpre leis. Você não cumpre leis hoje? Você que vai a São Paulo, por exemplo, sem conhecer São Paulo, sem ser paulista, mas você vai a São Paulo de carro. Se você passar num dia que a tua placa está no rodízio, você não vai ser punido por causa da lei? Isso é lei. Entende? É uma lei absurda, porque você não é de São Paulo, você não tem obrigação de saber que em São Paulo, tal dia e tal hora não pode você rodar, mas você vai rodar lá e vai ser multado. Então você veja bem, isso é lei comum, lei humana. Então a lei de Moisés era para aquele povo se manter vivo ali, sei lá o quê, porque Shaul falou da lei, ele disse, ela serviu de condutor. A lei serviu de condutor, até que viesse o selo da promessa, o Salvador. É isso que Shaul fala aos romanos. Lá está assim, a lei serviu de aio. Eu fiquei muito tempo sem saber o que era aio. Foi aqui na internet que o irmão Dibes e outros irmãos me falaram o que é aio. Condutor, é tipo um guia que conduz uma criança, até a época da criança se tornar madura. Então serviu de condutor, serviu de guia, de aio. Tá certo? A lei de Moisés. Para aquele povo
para que viesse o Salvador o selo, não é para nós. Por que Moisés fez aquela lei toda? Porque ele era um homem legislador. Ele era tipo um vereador, um deputado, um senador. Ele fez as leis para aquele povo se manter até a vinda do Salvador. A lei serviu de aio. Ele fala, onde está a jactância? Para que foi a lei? A lei serviu para nos conduzir até o Salvador. É isso que Shaul fala em Romanos. É muito simples, é só você ler a carta toda aos Romanos que você vai saber disso e muito mais coisas. Agora vem aqui, ó. Vamos chegar no 32. Eu tenho que respirar, meu amado. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, então certamente morrerá. Também todas as dízimas, agora é que chegou nas dízimas. Agora é que chegou no trecho que esses homens aprenderam com Calvino, Wesley, Moody, com Zwinglio, com os puritanos calvinistas. Ao longo da história foi se formando esse processo que está aí hoje. Você já nasceu vendo esse processo, então você acha que ele é o processo do Criador. Não. É o processo criado depois de Constantino, depois de Lutero, da época de Calvino para cá, que foi construído essa Arapuca. Então, o pessoal da Arapuca usa essa passagem agora para falar das dízimas. Dízimas, colheitas, olha aqui. Olha aqui. Também todas as dízimas do campo são do Senhor. O primogênito já não é do Senhor? Não é hoje, para aquela época, para que os levitas distribuam entre o órfão, a viúva necessitada e para eles mesmos, incluindo os sacerdotes que eram levitas? Não é? Então, também as dízimas. Também todas as dízimas do campo. Será que eu sou imbecil? Que eu sou maluco? Será que eu sou idiota? Será que esses caras podem fazer você de trouxa a vida toda? Você sabe ler, meu amado? Você conhece a Bíblia? Sabe o que é A, B, C, D, F, G, H? Você é alfabetizado? Então você não tem motivo para ser enrolado, a não ser que você queira você ser um enrolado sabido, igual corno sabido. E cara quer ser corno, é um corno sabido, vai fazer o quê? É uma opção dele, deixa ser corno. Você quer ser um corno sabido do sistema religioso? Seja. Deixa o sistema religioso te trair enquanto quiser, porque aqui está bem claro, olha aqui, ó. Assim, até agora, tudo era oferta voluntária. A pessoa quer oferecer ou não. Agora já é coisa que a lei de Moisés obrigava. Nós não estamos falando hora nenhuma aqui em lei que o Criador mandou. A lei de Moisés obrigava aquele povo de lá. E dizia, o animal primogênito você não vai consagrar, porque ele já é do Senhor. A lei já diz que ele tem que ser do Senhor mesmo. E também as dízimas do campo. Você sabe ler? Também o quê? Além daqueles animais primogênitos de Israel. As dízimas do campo. Eu pergunto, dinheiro hoje é dízima do campo? Eu pergunto, você hoje está debaixo da lei de Moisés? Eu pergunto, você é judeu? Então o que você tem a ver com essa coisa que aconteceu naquela época lá na Judeia? O que você tem a ver com isso? Você não é judeu, ou seja, hebreu, israelita, você não é dessa classe. Você não é dos lombos de Abraão diretamente. Você não é daquelas tribos de Israel. Então, o que você tem a ver com isso? Nós estamos em 2013 praticamente. O que você tem a ver com o que ocorreu há 1000 anos atrás em um lugar lá longe, cujo relato está aqui, de que também as dízimas do campo, as dízimas do campo, as colheitas do campo, a cega do campo, dízima, não é dízimo, é dízima, é o que você dizima, é o que você corta, ou não é o que está escrito aqui? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Não tem nada de dinheiro aqui, nem do seu salário. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se das suas dízimas, das suas colheitas, a pessoa vender uma parte, essa pessoa que vendeu não vai dar dinheiro para sacerdote, não vai dar dinheiro para o sistema religioso, não vai dar dinheiro para levitas. Essa pessoa agora acrescentará uma quinta parte sobre o que já tinha. Então, a pessoa, se vender uma parte da colheita, vendeu, o dinheiro é dela. Agora ela ia dar o quê? A 10ª parte. Só que agora ela vai dar a 15ª parte. Ela vai acrescentar a uma quinta parte, além daquela que ela ia dar
para os levitas cuidarem em favor das pessoas e deles próprios, porque agora essa pessoa vendeu uma parte do que não era para ela vender. É tipo uma multa, um castigo, é isso que está aqui. Vender e dar dinheiro na mão desses caras, ou pelo menos naquela época dos levitas, não está isso em lugar nenhum.